Luiz Fernando Lima. A gente está falando de educação e a proposta também é falar um pouco de agricultura familiar, mas eu quero saber uma opinião sua sobre um outro aspecto, que é a demarcação de terras e o que tem acontecido em Buerarema. E eu digo isso porque para a gente chegam informações de pequenos produtores que vivem da agricultura familiar foram tirados de sua casa devido a uma canetada e a divisão territorial dos índios. É um problema complexo e está se morrendo gente lá. Quero saber a sua opinião, Zezé, sobre o que está acontecendo lá. Olha, a demarcação das terras indígenas é uma necessidade da sociedade brasileira. A gente precisa fazer a demarcação das terras indígenas. A gente não pode, para fazer a demarcação das terras indígenas, ser principistas em relação a isso. Ah, porque a terra estava definida e aqui tem uma população branca, não é, que ocupa uma areazinha aqui e a gente não pode seccionar essa área porque tem uma situação de fato real, não sei o que, você não vai pegar e expurgar essas pessoas de lá. Então você tem que compreender isso, mas você tem que garantir esse aspecto histórico dessa formação e garantir que isso aí, né, seja um valor da nossa cultura. Nós fizemos onde dizimamos a população indígena no Brasil. Nós temos um ônus civilizatório nesse sentido, como temos com os negros. E isso precisa ser recuperado. Agora, não é com benesse, é com resgate histórico desse processo e com garantia de um outro nível de inserção dessa população, garantindo os teus valores, a tua cultura, num processo hoje, do século XXI. Não é para manter essa população lá no século XV, no século XVI, no século XVII. É que essa população participe do processo no século XXI, mas com sua identidade cultural e com seu espaço geográfico bem definido. Falando em participação, deputado, uma coisa que sempre é importante a gente falar é, a gente sempre quando fala de educação fala muito da gestão de recursos, colocar recursos na educação, dinheiro, mas não existe também uma questão aí que passa pela gestão, pela forma de criar metodologias de ação do Estado dentro da educação, por exemplo, conversar com os professores, verificar até que ponto o professor precisa estar fora da sala de aula ou não. Como é que o senhor enxerga isso? Bom, olha, eu digo sempre assim, você tem duas escolas iguaizinhas, no mesmo bairro, estão tratando de uma situação econômica similar, uma situação cultural similar. Uma escola consegue estar adequada, ajardinada, sem os vidros quebrados, com os sanitários limpos, né? A outra está deteriorada, está acabada. Então é um problema concreto ali de gestão. Você pode pegar exemplos significativos desse processo. Uma vez eu conversando com o Florestan Fernandes, e ele me disse assim, Zezéu, para uma universidade ser boa, é necessário que o mantenedor a queira boa. Então, ou o Estado ou o privado. Que seu corpo diretivo queira que ela seja uma boa universidade. Que os seus professores, os seus funcionários queiram que ela seja. Mas se os alunos e a sociedade não quiserem, ela nunca será uma universidade boa. Então, ele combatia nesse negócio, nesse discurso, aquelas universidades que não teve RG, aquela universidade de fim de semana, né, que segurava ali, fazia os cursos intensivos assim no final de semana, e embora sem qualidade, com ausência de professor, com essa coisa toda, isso é uma responsabilidade social de todos nós. Então é isso, quer dizer que é muito resultado da cultura que a gente foi acumulando. E quando a educação vira empresa e vira apenas fonte de lucro, essa possibilidade de deterioração é muito grande. Aí a gente tem que ter, como é que supera isso? Supera isso com controle social, supera isso com investimentos públicos também, inclusive com investimentos na própria rede privada, como fizemos, por exemplo, com o ProUni, né? Que é garantir a vaga daquelas que são beneficiadas no sistema e que originalmente, na nossa proposta, eram para aquelas apenas as que eram filantrópicas, que então não têm
o custo com o pessoal, o custo trabalhista dos direitos trabalhistas, da Previdência. Então isso reverteria em vagas para... E terminou se ampliando isso, que permitiu um acesso maior, que causa também um ônus para a sociedade, que implica então impostos, que você se referiu antes, né? Se não tivesse isso, talvez os impostos pudessem ser menor. Então isso terminou beneficiando os empresários do ensino, mas beneficiou também a sociedade como um todo. E eu acho que há um avanço significativo nesse processo. E falando das escolas técnicas e associando com a agricultura familiar, sendo o Brasil um país que ainda tem muito da sua economia baseado na agricultura, o senhor então acredita que os cursos técnicos deveriam ser mais voltados para essa modalidade? Na Bahia nós criamos 2 níveis, né, inclusive. O Instituto Federal Tecnológico da Bahia e o Instituto Federal Tecnológico Baiano. O baiano trabalha fundamentalmente a área da agricultura familiar e da agricultura de per se. Ela pegou as 3 unidades federais que a gente tinha aqui, de Acatu, Santa Inês e uma terceira, que não me ocorre aqui agora, e as escolas da CEPLAC todas. E fez delas, né, escolas de formação agrotécnica com esse caráter. Não, Cruz das Almas é federal, mas é universidade. Né? Então, né, esse é o exemplo aí. E adotamos para isso uma política também de apoio à agricultura, que também foi uma transformação profunda no Brasil. Né? As leis de refinanciamento da dívida eram muito para atender o grande capital, os grandes financiamentos. E hoje você tem isso de uma forma muito mais horizontalizada, permitindo uma produção de melhor qualidade, vinculando a assistência técnica. Criamos a lei da assistência técnica, onde há então uma demanda reprimida e essas escolas vêm atender isso. Então a associação da formação na área tecnológica e também na área universitária de oriundos da agricultura familiar e da pequena produção é significativa hoje no Brasil. E está levando a ter um resultado que na Bahia, por exemplo, a influência da agricultura familiar na economia baiana mais do que dobrou. Bom, nós vamos então encerrar aqui agora, fazer um rápido intervalo nesse terceiro bloco, e nós retomamos com o último bloco com o tema livre.